Pessoal, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Vai dar início à nossa palestra desta quinta-feira. Quem for assistir depois pela internet também, receba as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lábios. Então vamos primeiramente agradecer a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, por mais esta noite, por mais esta oportunidade de recebermos essas bênçãos divinas, esse amparo tão necessário em nossas vidas. Que ao final do trabalho a gente possa levar um pouquinho também dessa luz e dessa paz até os nossos lares, para os nossos familiares, animaizinhos, quem tiver também, para que todos sejam amparados e auxiliados nas suas necessidades. Iniciando a nossa atividade da noite de hoje, fazendo a oração de São Francisco, que é o patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido, e mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Vamos recebendo aqui a nossa amiga Nilza Michelin, que mais fez palestras para a gente até hoje. Aliás, deixar um convite para todos, quem estiver nos assistindo também online, dia 24 de dezembro, que é uma quarta-feira que é o dia que a gente faz o Evangelho no Jefa, né? Todas as quartas-feiras, Nilza Michelin estará conosco no Evangelho no Jefa especial de Natal. Então fica o convite, dia 24 de dezembro, às 9 horas da noite, tá bom? Quem não puder assistir ao vivo, depois pode assistir pelo nosso canal no YouTube, tá bom? Boa noite, amigos online. Que a paz de Jesus envolva a todos nós. O que eu trouxe para conversarmos hoje é sobre o dever. E quando a gente vai preparando o trabalho, pesquisando mais um pouquinho, eu me lembrei que quando dos estudos da doutrina espírita, aprendemos todos nós que quando nós estamos organizando o nosso planejamento reencarnatório, porque a grande maioria consegue participar do planejamento, muito menos espíritos, por questões de evolução naquele momento, não podem, não conseguem, não estão habilitados para participar da organização. Mas a grande maioria pode fazer isso. E como os espíritos que nos amparam, que nos ajudam nesse momento, conhecendo a nossa história de uma vida inteira, naturalmente, eles nos ajudam a pensar sobre que experiências precisamos ter naquela reencarnação que estamos nos propondo, mas também ali, com eles e sob a orientação deles, nós vamos também escolhendo deveres que precisamos cumprir quando da reencarnação. Qual é a proposta dos deveres? É nos auxiliar no nosso crescimento. Tudo o que está previsto para a nossa reencarnação tem este objetivo, que nós possamos, de fato, cuidar da nossa evolução, não é? Então, nós viemos lá de um pontinho de luz, uma centelha de luz, livres, naturalmente, não é? Temos todos a liberdade de decisão, mas nos comprometemos com o mundo espiritual superior a atender aos deveres que são o que há de melhor para nós. E como é que nós identificamos
que o que estamos fazendo naquele momento, em qualquer circunstância, está dentro do que é nosso dever. A gente consegue saber pela paz que temos em seguida, pelo bem-estar que aquela atitude que nós tomamos providência nos causa uma certa alegria, um conforto espiritual, quando a gente faz e tem um grande bem-estar. Assim, é um jeito de nós sabermos que nós estamos, de fato, atendendo à programação que nós, com o auxílio dos Espíritos, como eu já disse, nos ajudaram a organizar. Todos temos deveres. E eu penso que, às vezes, conhecemos pessoas que têm uns deveres muito estranhos, né? Por exemplo, eu tenho uma querida amiga de São Paulo que ela vai à casa espírita como esta, que nós frequentávamos em São Paulo, mas ela sente imensa alegria em estar com o companheiro de vida, o seu esposo, num grupo de Umbanda. Ela sente tanta alegria, tanto bem-estar ali, que ela entende que ela tem também um compromisso ali. E foi descobrindo que a tarefa dela naquela casa de Umbanda era levar o Evangelho de Jesus, que foi o que ela fez. Ela conseguiu, de fato, levar o Evangelho à luz da doutrina espírita para aquele grupo de trabalhadores ligados às questões mais da materialidade do que da espiritualidade, como nós aprendemos com a doutrina, com a codificação que Kardec organizou para nós. Então vamos lá. Vamos ver o que é que tem no Evangelho, uma reflexão de Lázaro sobre o dever. Eu só pincelei algumas questões ali que chamou minha atenção, mas em seguida eu vou trazer para vocês, para a gente conversar um pouquinho, um texto de Leon Denis sobre o nosso dever, que eu achei muito interessante, que ele foi pontuando algumas coisas, sabe? Que eu acho que vai nos ajudar a refletir e a pensar melhor. Então vamos lá. O Dever segundo Lázaro, escrito em 1863, em Paris. Como eu disse para vocês, eu peguei só um pedacinho do texto que ele trouxe para nós. Vamos lá. Mas antes, eu fiquei pensando, como eu disse para vocês, sobre o maior dever que a criatura humana tem. É este aqui. Amar a Deus, que é Pai bom, que vela, que cuida de todos nós. Amar a Deus, como disse Jesus, sobre todas as coisas. E amar o nosso próximo, porque é meu irmão. Nós somos irmãos, sim. Somos todos filhos de Deus. Então é necessário deixar que este sentimento cresça em nós em relação a todas as criaturas. Porque esta é a realidade, não é? Então, é esse o nosso dever. Amar a Deus, amar ao próximo, mas ele completa como a si mesmo. Porque se eu não me amar, eu não vou conhecer esse sentimento. E aí a gente aprende com a própria vida. Ninguém dá o que não tem. Então, se eu não tenho alto amor, eu não vou ter essa emoção para dividir com o meu irmão. Não é? Foi Jesus que disse isso. E a gente fica pensando na conversa dele, né? Vamos lá então. Lembrando também esta outra mensagem de Jesus que foi trazida nos evangelhos por Mateus e Lucas. Portanto, tudo o quereis que os homens vos façam, isso é um dever que todos temos. Fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então é nosso dever também, o tempo todo, fazer o melhor que nós pudermos pelo outro.
e se desenvolvemos o amor melhor para nós sempre e fazer para o outro o que eu gostaria que fizesse por mim. Porque esta é uma regra absoluta da vivência. E eu penso, sabe, meus amigos, que este planeta só será de regeneração quando nós fizermos isto. Por enquanto não sabemos, não conseguimos ainda atender a este dever que é nosso, sabe? Mas o dia que a gente tiver bem claro para nós essas duas ideias que eu trouxe aqui, sendo natural agir assim, sendo natural amar a Deus sobre todas as coisas, então o planeta estará vivendo uma energia fraterna e amorosa, porque a mudança do ambiente, a dimensão espiritual da Terra depende de nós. Não é mágica, não é misticismo, nada disso, é atitude. Então, se a gente aprende a amar, entendendo que é um dever, mas que é natural, porque é um sentimento que vai brotando e crescendo em nós, o planeta pode mudar. Eu penso aqui na minha simplicidade que antes que essas transformações íntimas aconteçam, a Terra vai continuar como está. E eu tenho para mim que não estamos gostando muito, né? Tá difícil, companheiro? Ah, né? Mas sabe, o senhor falou uma coisa importante, que eu também penso muito. E eu falo que eu penso, do jeito que eu vou contar para vocês, porque foi assim que minha mãe me ensinou. E ela ensinou tanta coisa. Assim, o mundo está de ponta cabeça, não está? Mas eu não posso ficar de ponta cabeça. Precisamos nós, que já abrimos o Evangelho de Jesus, onde estivermos, fazer o melhor. O tempo todo. Sabe? Exige esforço? Exige. E o esforço também faz parte dos nossos deveres. É necessário nos esforçarmos para realizar aquilo que é melhor. Eu sei que está difícil, muito, mas onde eu estiver, eu tenho esta obrigação, não é? Porque há um acordo com a lei divina, que eu vou dizer outra vez, é difícil, mas é possível. O que é importante é nós desejarmos fazer isto, este melhor que esperam por nós. Muito bem. O que é dever? Eu fui atrás também, né, para a gente entender bem direitinho. Obrigação de fazer alguma coisa que é imposta por lei, por exemplo, trânsito. Vamos pensar nisso? Eu estou dirigindo. Fechou o farol, o que é para eu fazer? O que é para fazer? É um dever, não é? Porque se eu não parar atendendo a lei, eu posso criar um desastre, um problema para frente, não é? O que mais? Pode ser também pela moral, que está ligado às leis divinas e que é nossa. O que eu aprendi que eu devo fazer, não é? Está ligado a Jesus, certamente. Pelos usos e costumes. Também existe isso, e que é muito natural também, mas que também é transitório. De repente, coisas que fazíamos lá na década de 60, hoje nem sabemos mais fazer, porque a vida exige outras coisas, novos costumes, não é? Novos usos. Ou pela própria consciência, olha lá, o que é que está dizendo a minha consciência para eu fazer, não é? Para atender ao dever a que eu me propus a fazer. E são os encargos também. Em sentido absoluto, dever é conjunto das obrigações de uma pessoa. E a gente precisa ser fiel ao dever. Até porque, como eu disse para vocês, que quando cumprimos o nosso dever, a sensação de alegria vem junto, não é? Porque fizemos o que tínhamos combinado lá no mundo espiritual.
Lázaro diz que o dever é lei da vida, é lei divina, que deve reger a nossa vida. É a obrigação moral da criatura humana, está falando para nós, espíritos, né? Para consigo mesmo, porque lembra da definição na questão moral, né? O que eu aprendi como ética, como bons costumes, enfim, está ligado a isso, né? Então, é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, em primeiro lugar, e em seguida para com as outras criaturas. Aí a gente volta lá na mensagem de Jesus. Faça ao outro como gostaria fosse feito para você. Tudo isso está ali, muito ajustado com o dever, que é uma lei natural. Aí eu trago para a gente pensar. Qual a primeira obrigação que todos nós temos todos os dias? Eu já trouxe, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. A gente aprendeu que é assim, porque é assim e deve então ser naturalmente. Na ordem dos sentimentos, então ele está trazendo os valores morais que nós todos temos, não é? O dever é muito difícil de ser cumprido, e é mesmo. Quantas vezes nós temos obrigações que até vamos fazer, mas que a gente gostaria de não, né? Queria fazer outra coisa, de outro jeito, mas é dever. Então a gente precisa realmente fazer. Fazer às vezes, que nem eu falo em casa, capiangando, mas vai fazer, né? Tem que fazer, uai. Sim? Por quê? Ele está dizendo ali, por que é difícil? Por se achar em antagonismo com as atrações dos interesses e do coração. É antagônico também às nossas ilusões. Quantas coisas nós queremos tanto, mas que está dentro das nossas ilusões e não das nossas necessidades, que são muito maiores e que realmente estão entrelaçadas com a nossa história, não é? O dever íntimo da criatura humana fica, então, entregue ao seu livre-arbítrio. O que ele está falando ali? Que nós temos deveres, mas podemos não cumprir. Nós temos liberdade de decisão, não é assim? E se eu faço outra escolha? Por exemplo, eu tenho compromisso com vocês aqui. E se eu decido ficar onde eu estava, né? Que eu estava numa festa, e não vir aqui? O meu dever é vir. Tanto que saímos mais cedo um pouquinho, né? Para cumprir este meu dever, que me causa profunda alegria. Se eu não fizesse isto, eu viveria na minha ilusão, que eu estava vivendo lá, né? Naquela festa com todo mundo lá. E provavelmente mais tarde eu ficaria incomodada, não é, querida? Por não ter cumprido o meu dever. Que bem assim a história da vida da gente. Fielmente observado, o dever do coração eleva a criatura humana, é verdade. Se eu cumpro o meu dever direitinho todo dia, certamente essa emoção mais feliz vai tomar conta de mim. E eu vou poder perceber que estou mais firme, mais segura, não é? Por aquele esforço que, é claro, temos que ter muitas vezes para cumprir aquilo que é nossa obrigação. Eu planejei, né? Eu quis fazer, mas a ilusão pode me fazer desviar do caminho. Então a gente tem realmente que parar para pensar, não é? Como determinar o dever com exatidão? Ele pergunta aqui para a gente pensar, não é? Onde começa o nosso dever? Onde termina? O dever principia exatamente no ponto em que ameaça a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Olha aí.
E qual é o nosso dever? Não é promover a paz, a serenidade, a alegria, o bem-estar, que é uma conquista do espírito, né? A gente precisa pensar nisso lá em casa. Como é lá em casa? Como eu ajo em relação aos que vivem ao meu lado? Isso é muito sério. Então eu tenho por dever promover a paz para quem está ao meu lado viver serenamente. Do contrário, quantos casais a gente conhece que mal conseguem conversar, porque sabe que terão problemas ali a partir daquela conversa que nem sempre é bem resolvida, porque o dever das duas partes não foi cumprido, que é o dever de causar a harmonia, promover a harmonia para o bem-estar da família toda. A gente encontra, que eu faço atendimento fraterno, meus amigos, e encontramos muitas famílias que não se separam até por questões econômicas. Eu sou obrigada a viver com eles, senão não vou ter nem o que comer. Eu acho isso horrível, mas enfim, vamos orientando de acordo com o que aprendemos na doutrina espírita. E onde acaba o nosso dever? Porque também tem um limite ali, né? No limite diz ele que não desejais que ninguém transponha com relação a você. Olha só, então eu sei aonde começa e devo respeitar-me, colocando, se necessário, um limite também, não é? Para que haja respeito de todos os lados e todos possamos viver serenamente. Aí eu trago de novo essa mensagem, né? Porque tá muito ligada a este princípio que a gente viu agora. Portanto, tudo que queres que os homens vos façam, fazem o mesmo, faça igual, não é? Faz do mesmo jeito, se puder fazer melhor, melhor. Melhor para aquele que faz da melhor maneira possível. Aí eu fiquei pensando também, será que em algum momento da minha vida eu, Nilza, ameacei a felicidade de alguém? Será que a gente já parou um dia para pensar nisso? Eu nunca tinha pensado nisso, falo a verdade para vocês. Esse estudo é que me fez pensar isso. Será que em algum momento eu tive alguma atitude que tivesse provocado tristeza em alguém? Causado uma emoção infeliz, não é? E cuidar para que isto nunca aconteça, que será o melhor para mim, certamente. E ele continua, o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, como já vimos lá anteriormente, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Como eu disse, não é? É o primeiro dever que cada um de nós tem enquanto estamos por aqui. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Então é assim, quanto mais a gente estuda, quanto mais busca o conhecimento, quanto mais, eu vou abrir um parêntese aqui, estudamos e refletimos o Evangelho de Jesus, maior fica o nosso dever. É tomar consciência disso, não é? E às vezes são coisas muito simples, sabe? Qual é o meu principal dever? O que eu tenho para hoje? Amanhecer o dia, poder pensar um pouquinho sobre o que está planejado para aquele dia, se vai dar para cumprir as minhas obrigações, os meus deveres, e enquanto isso a convivência com todos aqueles que estão no nosso caminho, se eu cumpro meus deveres também em relação a cada um deles. E à medida em que o espírito se desenvolve, né, nós, humanidade, mais ainda aumenta os nossos deveres, porque nós ficamos preparados para novos empreendimentos por nós mesmos. Tudo que nós fazemos de bem para o outro
é para nós mesmos que nós estamos agindo, não é? Reagindo algumas vezes. Jamais cessa a obrigação moral da criatura em relação a Deus. Como é o meu amor por Deus? Será que todos os dias, quando eu acordo, eu já tenho um pensamento de gratidão? Porque estou reencarnada, porque tenho uma história para viver, porque já venci e estou vencendo todos os dias um pouquinho? Será que nós temos, assim, um momento de agradecer a Deus por tantas bênçãos que recebemos todos os dias, não é? E aí eu perguntei, foi hoje que eu pensei nisso, como identificar se estou cumprindo o meu dever? Hoje eu escrevi, porque hoje eu fiquei pensando, é verdade, né? Como é que eu vou saber se o que eu estou fazendo está certo? Se está ajustado com o meu planejamento reencarnatório? E é como eu disse para vocês, o que você está fazendo causa bem-estar? Vou dar um exemplo bem simples. Nós, donas de casa, né? Algumas gostam demais de cozinhar e sentem uma alegria profunda de preparar um almoço, por mais simples que seja, para a sua família, para aqueles que amam. Sente uma emoção feliz, porque fez a sua obrigação sem ter essa ideia, é minha obrigação. Eu fiz porque é bom fazer, porque todo dia eu tenho que fazer, não é? Porque é legal fazer, como não? Sim? Então a gente tem que pensar, cuidar da casa, não é? Estudar quantas vezes, receber os amigos, visitar as pessoas que a gente quer bem, faz parte, sim, das histórias que a gente está construindo aí. E aí eu trago essa pergunta, qual é o meu dever? Porque todos temos deveres. E desse estudo que eu fiz, o meu entendimento é este aqui. O meu dever é fazer o bem o tempo todo. É assim mesmo, né? A gente tem que fazer o tempo todo, o mais possível. Porque, em princípio, é o melhor para nós. Então, este é o que está no Evangelho. Recomendo que procure, que tem muitas outras questões lá. Então, agora é o dever, segundo Leon Denis, que está neste livro, Depois da Morte. O primeiro trechinho é bem parecido com o que a gente já conversou. Mas depois, quando ele faz uns apontamentos, eu achei muito interessante para a gente conversar sobre isso. Bom, então o dever, na visão de Leon Denis, é a obrigação moral que todos temos, consigo mesmo, com os outros, sendo o dever a lei da vida e caminho para o desenvolvimento e o progresso do espírito. Fecha a questão aqui, né? Eu tenho que cumprir, porque certamente é o melhor para todos nós. E ele continua dizendo que dever é o conjunto das prescrições da lei moral, que deve regir a nossa vida, sem dúvida nenhuma, que orienta a conduta humana e se manifesta em todas as ações, das mais simples às mais complexas. Eu tinha lá no condomínio onde eu moro uma funcionária, um amor de pessoa. Ela pediu para sair, porque muita gente não cumpria o seu dever de cumprimentá-la. É como se ela não existisse. Não falavam com ela, não davam sequer um bom dia. Sem contar as cobranças indevidas. Porque isso todo mundo faz facilmente, né? Mas tratar a pessoa com a dignidade, ela não sentia isso. Então ela veio contar para nós, queixar, conversamos, tentamos suavizar, mas ela não suportava mais. Porque nem o dever de ser educado, que é o mínimo, não é, gente? A gente precisa fazer, não tinham por ela. Porteiros. Quantas vezes os porteiros diziam para mim
e para meu marido. Tem gente que passa por aqui nem vê que eu estou aqui. É um sentimento infeliz, né? Que a pessoa é ignorada. Nossa, não. Está ali. É um companheiro de vida, é meu irmão em humanidade. E temos realmente o dever de tratar aos outros como queremos que nos tratem também, não é? E é uma coisa tão simples, sim? Então, o dever tem principais pontos que Leon Denis traz para nós. Vamos ver o que ele fala. Eu gostei muito. Lei da vida. Ele diz, então, que o dever é uma lei inerente à existência, natural, é nosso, né? É só abraçar a ideia e fazer o que é certo, presente em todos os momentos e circunstâncias. Nós temos sim, não é? Esses deveres naturais. Desenvolvimento da alma. O dever vai nos ajudar nesse aspecto também, no crescimento do espírito, na sua evolução. O cumprimento do dever, mesmo que difícil, e a gente já viu que é mesmo, não é? Confere à alma o vigor necessário para o seu crescimento e desenvolvimento. É como eu já disse aqui, preciso cumprir para que eu possa sentir-me bem. E naquele processo, eu sei que há uma aprendizagem e uma possibilidade de um crescimento ainda maior, ampliando a noção do dever. Ele diz, então, que a compreensão do dever evolui com o progresso do espírito. Isso é realidade também. Quanto mais nós aprendemos sobre todos os aspectos da vida, mas a doutrina espírita também, mais deveres nós vamos ter e estaremos mais habilitados para cumpri-los todos, né? No passado, ele diz que o dever era mais restrito à família e à vida. Hoje, ele vem dizer que abrange a sociedade, o trabalho e o amor ao próximo, mas que há um futuro nos aguardando, não é? E neste futuro, a questão do dever, essa noção se ampliará ainda mais. Eu falo para vocês que eu não faço ideia do que vem por aí, né? Mas imagino, que eu fico bem no campo da imaginação, que vai nos dar recursos para que nós possamos atender com mais fidelidade aos deveres a que nos propomos lá para frente. Cumprir o dever com alegria, olha só. Eu já contei uma história aqui para vocês, um caso rapidinho. E vou lembrar a história no Fantástico, quando o empresário descia para o chão de fábrica para se misturar aos funcionários, né? Que ele tinha uma proposta de conhecer o trabalho de perto, de conhecer seus funcionários. Eu nunca mais esqueci. E sempre que eu me lembro e que cabe na minha conversa, eu gosto de lembrar. Ele perguntou para um funcionário que ele elogiou, porque tudo que era ali no departamento dele estava perfeitamente ajustado e ele trabalhava com muita competência. Então o funcionário responde para Deus, para ele: eu trabalho como se fosse para Deus. Então ele faz o melhor que ele pode fazer, porque ele está fazendo para este pai que é tão querido, né? Cumpria ele o dever com alegria? Eu penso que sim, porque ele fazia com muita responsabilidade e com este amor no coração, né? Porque fazia para o Pai Celestial. Dever para consigo mesmo e com os outros. O dever começa na própria consciência. Lembrando, mais uma vez, que nós planejamos e preparamos os nossos deveres aqui, com o autoaprimoramento, ou seja, com o desenvolvimento
até mesmo intelectual da criatura humana, e se estende às relações com o próximo e com o universo. E até mesmo temos deveres, nós todos, com os espíritos. Nós temos também esses deveres. Por exemplo, todos temos algum espírito que não se ajusta àquilo que nós fazemos, né? Que chamam vulgarmente de obsessor. Mas ele é meu irmão em humanidade, porque ele também é filho de Deus. Qual é o meu dever em relação a ele? É vibrar por ele, pedir a Deus por ele, é orar por ele, para que ele encontre caminhos mais felizes, para que ele tenha objetivos mais nobres. Perdão, amigos. Para que ele queira ser feliz de verdade. Porque enquanto ele estiver querendo a mim atormentar, é porque ele não está feliz. E eu quero que ele seja feliz, e muito feliz. Que ele descubra um caminho novo para ele. Que ele tenha interesses que o tornem realmente o espírito mais suave. Então, vejam só, até com eles nós temos deveres. E nós pensamos nisso? Cuidamos disso? Faz parte das nossas ocupações? Até acho que não, né? Mas a gente vai aprendendo ao longo da vida. Exemplos de dever. Leon Denis diz então que o dever se manifesta no ato de ser honesto, benevolente, tolerante, por exemplo. Mas é claro que há muitas outras virtudes morais que ele poderia citar ali. Ser honesto deve ser natural na vida da gente, né? Não foi assim que a mãe e o pai nos ensinou? Então eu tenho o dever de ser honesta, eu tenho o dever de procurar ser uma boa pessoa a todo instante, onde estiver. Eu tenho o dever de tolerar os momentos mais difíceis. Este dever é muito bom para nós, porque vai nos ajudar a viver melhor. Só precisa ser natural. Quando for, então, nós já teremos cumprido a nossa tarefa aqui. Jesus exemplifica o cumprimento do dever ao colocar a vontade de Deus como o seu próprio alimento. E ele viveu assim. Foi o médium de Deus aqui na Terra. Foi Jesus, né? Viveu o tempo todo cuidando disso tudo. Meu dever. A gente já falou sobre isso lá no começo da nossa conversa. Portanto, temos nós o dever de tudo o que queremos para nós, devemos fazer igual para o nosso semelhante. Reconhecendo que é filho de Deus, que é meu irmão, e que o que eu quero de bom para mim, eu também quero para ele. Mesmo que seja aquele espírito que não está feliz ao meu lado, né? Que também tem isso. E aí termino lembrando do nosso maior dever, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aqui é a nossa conversa. Então, eu convido a todos para, aquietando o nosso coração, buscarmos Jesus no nosso íntimo, falando com Ele, Senhor da vida, a nossa profunda gratidão pelo Teu Evangelho, pelo Teu exemplo de amor e de bondade. E queremos hoje pedir, Senhor, por essa casinha de amor que mantém suas portas abertas para nos acolher todas as vezes que podemos estar aqui. Pedimos, Senhor, que as energias espirituais superiores estejam sempre aqui,
tocando o sentimento, o coração de cada um dos nossos irmãos, confraternizando a todos, para que esta casa possa atender aos seus deveres morais, que são os seus deveres de amor pela humanidade, pelos bichinhos como todos têm. Permita, Senhor, que a tua paz, que é infinita, esteja em nós. Esteja, Senhor, onde nós estivermos, hoje e sempre, que assim seja.